Na origem, a literatura de todos os povos foi oral e surgiu na pré-história, na época dos homens das cavernas. Naquela época, o homem ainda não conhecia a escrita propriamente dita, né? E assim, tentava já se comunicar, tentava entender a natureza e todos os seus fenômenos naturais. É um aprendizado eterno, até hoje. E ele tentava entender a natureza e as forças da natureza através desses primeiros cultos, digamos, religiosos. Lendas, histórias e canções e sonoridades eram transmitidas de forma oral através das gerações. Mais tarde, surgiram novas formas de armazenar essas informações, como tabuletas, papiros, pergaminhos. Antes da invenção da escrita, a arte assim, de contar histórias era uma forma muito importante de se passar informações adiante. Porque não tinha, né? Ninguém escrevia, não tinha onde escrever lá. Então, a história ia sendo passada adiante. Um ia contando para o outro. As histórias iam sendo contadas para grandes grupos. Contar uma história ajudava o povo a perpetuar, né, a sua cultura, as suas crenças, as suas tradições. Em algumas culturas, todos podiam passar as suas histórias ou as histórias que faziam parte daquela comunidade, daquele povo, adiante. Em outras culturas, outros povos, tinha um contador de história que era um ser assim especial, diferenciado, pois só ele poderia passar as histórias daquele povo adiante. Um contador de histórias, oficial. E isso ao redor de todo mundo, desde os tempos antigos, a história ia mudando, dependendo da pessoa que contava aquela história, né? Não tem aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, ou ou algo parecido assim. E as histórias iam se transformando ao longo do tempo. E isso é bem diferente da literatura escrita. Porque a história tá escrita, vai lá e tá escrito, tá lá, ninguém pode falar nada porque tá lá escrito, né? Um documento, acaba virando um documento. Dizem que a história, né, a literatura, a história que foi depois contada, escrita, mais antiga da humanidade, assim, registrado oficialmente, é o poema épico chamado Gilgamesh, que veio lá da Suméria, 2000 antes de Cristo. Lembra, couve-flor, que foi na Suméria também que foi descoberta a primeira escrita desenvolvida pelo homem? A escrita cuneiforme? Nossa, antigo, muito antigo. E poderoso, assim. Essa história da busca do rei Uruk em busca da imortalidade. O que é imortalidade? Vocês sabem? Gilgamesh é considerada a obra da literatura mais antiga da humanidade. O tempo passando e a literatura pipocando. São tantos exemplos, gente. É literatura pelo mundo todo. Na Índia, por exemplo, tem o Mahabharata, que conta a guerra, né? A saga, a guerra dos Pandavas contra os Kauravas. E as literaturas, assim, elas foram pipocando ao redor do mundo. Não surgiu só num lugar, depois desapareceu. Foi surgindo em todas as culturas. E a Grécia teve um papel fundamental na literatura ocidental.
Ilíada contando a Guerra de Troia, ou a Odisseia contando o retorno de Ulisses para casa após a Guerra de Troia, foram muito importantes, mas não foram os únicos, hein? Muitos! A gente para pensar na Bíblia, por exemplo, que é um livro sagrado, né, para os cristãos até hoje em dia. Conta uma história, gente, que vem desde 1500 antes de Cristo, né? Passa pelo nascimento de Jesus Cristo e assim termina no ano 90 depois do nascimento de Cristo. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores. A literatura no Oriente, como em países árabes, também foi muito forte, com o Corão, que é o livro sagrado do Islã, também contando as histórias. Um livro sagrado até hoje, né? Muito respeitado, muito seguido pelos muçulmanos. Literatura também que é ficção, tipo Mil e Uma Noites, tudo oriental. Quem nunca ouviu falar em Mil e Uma Noites, gente? Simba, o Marujo. Na Idade Média, predominavam os textos em latim, porque a Igreja Católica tinha muita influência sobre o que era passado ao povo. E, na verdade, assim, poucos sabiam ler, né? O povo em si não sabia ler. Muito menos latim, né, gente? Então, a literatura era mais para a igreja, né? Para o clero e também para alguns nobres que sabiam ler. Nem todos os nobres sabiam ler. Uma loucura. Ah, outra curiosidade. Vocês sabiam da literatura viking? Viking, gente, os vikings. Isso mesmo, couve-flor. Os vikings. Eles construíram uma literatura muito rica, com contos, histórias sobre os seus deuses, sobre os seus guerreiros, sobre os dragões, histórias de suas conquistas. Os vikings tinham suas próprias tradições e suas próprias crenças. E por isso não foram influenciados pelo poder da Igreja Católica na Idade Média. Na Idade Média, existiam também os trovadores, que eram os autores dessa literatura que era cantada pelos menestréis. Cantigas trovadorescas foram também importantes para a parte literária, né, da literatura da Idade Média. Mas é cantiga ou é literatura? É música ou é literatura? São os dois. É música e literatura. Olha aí a mistura de novo das artes, né? As artes se permeando, se comunicando, crescendo, nascendo, desenvolvendo juntas. Esses daqui são os livros que eu escolhi ler essa semana. Eu acho que essa semana eu não vou conseguir, né? Mas quem sabe esse mês? O tempo passando e a literatura pipocando. E a literatura pipocando ao redor do mundo. E aí a gente chega até o Renascimento. No Renascimento, quem que a gente pode citar que é a minha paixão, gente? O autor, um dramaturgo que escrevia para teatro, que escrevia poemas. Viu como é que a arte é misturada? Olha o teatro aí misturado à literatura. Teatro também é literatura, gente. Ai, o teatro, tô falando de quem? De William Shakespeare, adoro. Minha paixão. Existem outros grandes mestres também. Molière, na França. Tem o Dante Alighieri, da Itália, que escreveu a Divina Comédia. O Cervantes, Miguel Cervantes, da Espanha, que escreveu Dom Quixote. Em Portugal, Luís de Camões, com os Lusíadas. E assim vai. Todo o mundo, todo o planeta produzindo obras literárias. E o planeta pipocando. E as obras literárias crescendo. Mais livros, mais poesias, mais dramaturgias, mais... Ai! Viva a arte, gente! E isso
foi um pouquinho, foi só um pouquinho da história da literatura. Tem muito mais e você pode estudar, pode pesquisar e pode também depois vir me contar. Conta pra mim alguma curiosidade que você descobriu. Escreve aqui no canal. Obrigada, gente! Espero que vocês tenham gostado. E ó, não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Dá o like e compartilha com o maior número de pessoas possível. Até o próximo episódio, onde vamos estudar um pouquinho mais a história da música. Não sei o que pensar. Tô confusa, gente. É muita informação. As culturas, todos os esqueci o nome, essa palavra, gente. Ler faz a gente conhecer histórias, culturas, novos e antigos povos sem sair do lugar. Estude mais, leia.